Queridos e queridas, bem-vindos, bem-vindas a mais um estudo de Provérbios, versículo por versículo. Quem tiver ouvidos que ouça os provérbios da Bíblia, a palavra de Deus. Gente querida, mas que legal estar com você aqui mais uma vez no canal do YouTube da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana Ferabras de Sapiranga, Rio Grande do Sul. Inscreva-se no canal, você já sabe, se não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho, isso também é muito importante, deixe o seu like, deixe aí também o seu comentário sobre o que nós vamos aprender hoje. E bem-vindo, bem-vinda, você também que nos escuta através da plataforma Spotify, estamos em sintonia com o seu coração. Vamos ao nosso versículo de hoje, Provérbios, capítulo 2, verso 12. Provérbios, capítulo 2, verso 12. A sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Olha o que diz esse versículo. A sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Muito legal esse versículo. E queridos e queridas, eu não sei se você sabia, mas as palavras, elas têm poder. Sim, as palavras têm poder. As palavras, elas são sempre uma comparação daquilo que nos cerca, da realidade que nos cerca. Por exemplo, quando eu falo a palavra café, eu tenho uma comparação na minha cabeça daquilo que é o café de verdade. É ou não é? Aquilo que eu estou falando, a palavra café, é uma comparação ao café de verdade. As palavras sempre são uma comparação com a realidade que nos cerca. Só que às vezes as palavras podem também moldar a realidade que nos cerca. Dependendo do significado que nós damos para certas coisas, nós podemos até interpretar a realidade de uma maneira errada. Nós colocamos um cabresto em nós mesmos e não há quem arranque esse cabresto. Isso é muito sério, isso é um grande problema. Nós temos a ideia das coisas e as coisas de fato, né? A ideia do café e o café de fato, por exemplo, mas às vezes a interpretação pode ser equivocada. As palavras, elas têm o poder de criar uma realidade. Isso se chama um conjunto de ideias, que nós também damos o nome, e nem todas são negativas, tá? Porque essa palavra está muito desgastada hoje. Mas o conjunto de ideias são as ideologias. Ideologias nada mais são do que um conjunto de ideias, que podem ser boas ou podem não ser tão boas. E as ideologias, elas moldam a nossa maneira de ler o mundo, de ver o mundo, de modo que quase que a realidade se altera. A realidade só vai ser boa no que nós consideramos ser bom e ruim no que nós consideramos ser ruim. A mente, ela fica enrijecida, não no sentido lá da ingenuidade que nós vimos esses dias, mas agora fechada demais, ao ponto de fato estar tão encabestrada que não vê nada além do seu ponto de vista. Isso é muito sério, isso é um problema muito sério. E nós temos ali uma palavra bíblica muito importante, que é a palavra dabar, que significa criar, chamar. É uma palavra também muito importante no contexto da Bíblia e tem a ver com isso também daquele que então diz palavras, diz coisas que são perversas, diz aquilo que não condiz com a sabedoria de Deus, que então cria. Essa palavra dabar é a palavra usada por Deus lá no ato da criação. Deus dizia, haja luz e houve luz. Deus criou pela palavra, pois o perverso também cria. Ele cria uma ideologia, e pode ser pode ser uma pessoa, pode ser um ídolo do futebol, pode ser um ídolo de uma novela, pode ser um ídolo da política, pode ser um ídolo religioso também, pode ser muitas coisas, mas cria então essa realidade, coloca essa realidade na cabeça das pessoas e elas não conseguem mais se libertar dessa realidade. Eu acho que isso é bem atual, você não acha? E antes que você acuse o outro lado, pense em você, porque é isso que ninguém faz. Nós vivemos uma época de polarização e como esse versículo
é importante, como esse versículo é fundamental. Nós vemos uma época muito polarizada, cada um está fechado na sua ideologia, ou seja, no seu conjunto de ideias, e não consegue mais ver o outro nem como um ser humano. Desumaniza e demoniza quem pensa diferente. Isso é horrível. Por quê? Porque eu estou dentro da minha ideologia, mas eu não tenho ideologia, né? Quem julga a ideologia dos outros acha que é sem ideologia. Ninguém é sem ideologia. Todos nós somos conduzidos por alguma ideologia. Todos nós temos um conjunto de ideias na nossa cabeça. Não tem como fugir disso. Primeiro ponto é isso. Tá? Mas então eu estou tão cego pela minha ideologia que eu desumanizo e demonizo quem pensa diferente. Isso é horrível. Olha a sociedade dividida que nós estamos criando. E as palavras fazem isso. As palavras criam esse caos, esse conjunto de ideias que eu uso como arma contra o outro e o outro contra mim também. Então isso é muito perigoso. Nós estamos vivendo um momento assim, bem delicado, e nós precisamos de critérios. Critérios que venham da palavra de Deus, mas também critérios da nossa própria inteligência, daquilo que é certo e daquilo que é errado, daquilo que defende a vida e daquilo que põe em risco a vida. E aqui não adianta, pode pensar, agora eu vou falar até os nomes, pode pensar direita, esquerda, tanto faz. Pandemia mata, mas corrupção também mata, e matou muita gente. E você sabe dos dois lados de quem eu estou falando, e dos dois lados, tá? Para ninguém pensar que o pastor aí está fazendo política agora no Provérbios versículo por versículo. Não, o que eu estou falando é da palavra de Deus. Para a gente deixar de dar ouvidos a homens perversos que põem uma ideologia na nossa cabeça e nos segurarmos naquilo que diz a palavra do Senhor. A derrubarmos os bezerros de ouro que nós construímos, intocáveis, ai se falar mal, mais inquestionáveis que o Senhor Jesus às vezes. Veja como as palavras são importantes, mas dependendo como são usadas também são perigosas. São perigosas. Ao mesmo tempo, as fake news. Quantas vezes nós vemos cristãos divulgando fake news, coisas que não são verdade, que o mínimo entendimento já deveria ser o suficiente para saber que não é verdade. Mas cristãos compartilham fake news e dão falso testemunho a respeito do seu próximo. Desobedecem o mandamento. E é tão rápido, né? Na internet é tão rápido. Paft, foi, encaminhou, foi para frente. Cuidado, irmão, irmã, cuidado. Não fique preso a nenhuma ideologia. O pastor diz isso para você de todo o coração. Nem de esquerda, nem de direita. No futebol, torça para o seu time, mas não transforme isso também no seu Deus. Isso também é muito importante. Respeite quem é de outro time. Se você tem um ator, uma atriz, um artista, um cantor, enfim, alguém que você admira bastante, tenha admiração, mas não torne também essa pessoa o seu Deus. Também se você admira um jogador, jogadora de futebol ou outro esporte, tenha sim admiração, mas não idolatria. Muito cuidado com a idolatria. Muito cuidado com o conjunto de ideias que essas pessoas trazem consigo, que muitas vezes não correspondem à palavra de Deus, mesmo que são ditas e faladas em nome de Deus. Se tudo o que fosse falado em nome de Deus fosse verdade. A própria palavra de Deus diz, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então que a sabedoria nos sirva para abrirmos os olhos, tirarmos o cabresto das ideologias, dos conjuntos de ideias que estão nos fechando e nos polarizando e dividindo, para que a gente possa ver as coisas de uma maneira mais ampla, com sabedoria, com inteligência, para a gente saber o que fazer. Porque essa é a grande questão, o que fazer no meio de tanta injustiça, mas também tanta impunidade, tá? Então essas são as questões. E aqui hoje eu não trago tantas respostas para você, deixo a você as perguntas, para você refletir. Qual é a tua ideologia? Em qual ideologia você está preso? E todos nós estamos presos em alguma. Não adianta dizer que não. Qual é a ideologia em que você está preso? Qual é o teu conjunto de ideias? No que este conjunto de ideias promove a sabedoria, promove a vida e a vida com dignidade, ou destrói a sabedoria, destrói a vida e a vida com dignidade? Até onde essa sabedoria promove coisas verdadeiras e fatídicas, que são fatos, ou até onde essa sabedoria produz aquilo que é fake, que é mentira,
Hoje eu termino deixando a vocês perguntas. E façam essas perguntas. Tirem um tempo e pergunte: qual é a minha ideologia? Pelo que eu estou cego? E repito, não são só questões políticas. Podem ser também. Mas pode ser o futebol, pode ser um artista, pode ser bens, pode ser muitas coisas. Pode ser muitas coisas. Então, deixo a você essas perguntas. Pense sobre tudo isso. Que Deus te abençoe. Após pensar, fique na paz do Senhor. Amém. Quem tiver ouvidos que ouça os provérbios da Bíblia, a palavra de Deus.